Agora eu vou te fazer uma pergunta de curiosidade pessoal mesmo. Tá. Eu nunca entendi muito a questão do você pode ser psicólogo e analista, mas tem gente que faz só o processo de formar na psicanálise. Qual que é a diferença e como que funciona essa formação na análise? Realmente isso é uma dúvida muito comum e é legal falar sobre isso porque, no meu caso, eu sou psicóloga e sou psicanalista. O que significa isso? Eu fiz a minha formação em psicologia, fiz faculdade de psicologia, sou bacharel em psicologia, eu tenho diploma de psicóloga e também faço formação em psicanálise, que é uma formação eterna e contínua. Qual que é a diferença básica? A formação em psicologia tem 5 anos, ela tem um currículo pré-definido, ela tem um início, um meio e um fim. Eu saio da faculdade com o meu diploma, tá aqui, eu sou psicóloga. A formação de analista pode, mas na maioria das teorias, ela não tem um currículo pré-definido, ela não tem passos que te determinam psicanalistas. Quem se autoriza a ser psicanalista é você mesmo. E o Lacan fala alguns outros, porque você precisa compartilhar sobre a sua formação com outros analistas, dentro de uma escola de psicanálise, por exemplo. A formação ela é muito mais autoguiada, acompanhada por uma instituição de psicanálise, mas que não tem um diploma, não tem um tempo específico, um tempo pré-definido. Na realidade, como eu falei, a formação é contínua. O que isso significa? Outras pessoas, Malu, se você quiser virar psicanalista, você pode. Você precisa se dedicar ao estudo da teoria, você precisa fazer análise pessoal, fazer a sua psicanálise com um psicanalista que seja mais experiente que você. E quando você começar a atender, você precisa fazer supervisão. Tem uns novos teóricos da psicanálise que colocaram até um 4º pilar da formação, porque eu falei os 3: formação pessoal, estudo teórico e supervisão. Um 4º pilar seria a teoria e a pesquisa. Então, hoje em dia, comunicar a comunidade científica sobre a psicanálise através de uma pesquisa também é uma forma de se tornar analista. Para mim, como é que isso se configura? Porque eu posso falar do meu processo, né? A psicologia, ela me ensinou muito mais sobre a postura clínica, a escuta ativa, como é o meu posicionamento como psicóloga, do que a psicanálise. A psicanálise é a minha ferramenta de trabalho, é o meu direcionamento da escuta, como a gente falou sobre naquele vídeo das abordagens. A psicanálise serve para eu entender o ser humano, o sujeito como um todo. A psicologia, ela me ensinou sobre a escuta, sobre a postura clínica, sobre como conduzir uma relação terapêutica, fora as outras áreas da psicologia que me abriram muito os olhos. Então, para mim, funciona muito bem ser psicóloga e ser psicanalista, porque a forma como eu inicio a minha clínica vem muito da psicologia. Eu aprendi isso na faculdade, eu fiz estágio em clínica, eu aprendi como criar um vínculo terapêutico que na psicanálise talvez eu demorasse mais tempo se eu não tivesse a minha formação em psicologia. E aí, mais uma dúvida. A partir de qual momento que você se sente pronto como psicanalista para você começar a atender? Não sei. Não é pré-definido. Não é pré-definido. Na realidade, o meu TCC foi sobre isso, foi sobre formação em psicanálise. Porque essa frase que eu falei aqui, se ela é tirada de contexto, um analista só se autoriza por si mesmo. Se a gente tira ela desse contexto, o que eu tô dizendo? Todo mundo pode fazer análise, todo mundo pode chegar e dizer: eu me autorizo, eu sou psicanalista. E não se trata disso. A psicanálise é uma formação ética. Você só se autoriza como analista depois de um certo período da sua análise. Quando você gira o discurso dentro da sua análise pessoal e se sente desejante ao ouvir a outra pessoa, aí sim você pode começar a atender. Mas essa frase, ela tem um complemento com reticências que muitas vezes as pessoas cortam. O psicanalista só se autoriza por si mesmo e alguns outros. Dentro da escola de psicanálise, você faz a passagem para um analista. Você comunica à sua comunidade sobre
você começar a atender, você discute caso, você faz supervisão, outras pessoas te reconhecem como analista. De maneira mais, talvez a maneira mais prática você tem um desejo de analista. Desejo de analista é um conceito teórico. Desejo de analista é a ética da psicanálise. Eu só consigo escutar o inconsciente. É isso. Quando você consegue e precisa, na sua cadeira de psicólogo, você está escutando, você está precisando ouvir o inconsciente, é aí que você se torna um analista. Outra coisa além disso é falácia.